Bom dia, minha gente! Bem-vinda a esse devocional sobre o milagre dos pães e dos peixes e também a generosidade de Deus. Então, gente, é incrível quando você pensa que uma multidão enorme estava no meio do deserto. Onde que estão a maioria das pessoas? Estão nas cidades, estão onde tem abrigo, mas Jesus não ia nas cidades, porque a multidão seguia ele. Ele ia no meio do deserto, onde não tinha nada, não tinha ninguém, só tinha Jesus e a multidão seguia ele. E eu acho que isso em si é um milagre, porque ele conseguiu atrair as pessoas de tal maneira que iam no lugar mais deserto do mundo. E por que as pessoas seguiam Jesus nos lugares menos interessantes desse mundo? Porque Jesus alimentava a alma deles. E também, nessa instância, ele também aumentava o corpo deles. Mas todos nós nascemos com um desejo inato, com uma sede profunda de Deus, e essas pessoas seguiam Jesus nos lugares desertos porque Jesus sacia essa fome e sede que essa gente tinha. E você sempre tem que lembrar que precisamos nos alimentar de Jesus, nos alimentar da palavra de Deus todos os dias para não morrermos espiritualmente. E realmente é um milagre incrível o que Jesus fez. Do nada, quer dizer, de poucos pães e peixes, ele alimentou uma multidão enorme. Isso é incrível de pensar. Mas sabe no que Jesus foca? Jesus foca nas sobras, porque ele fala o seguinte: e quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse: vocês ainda não entendem? Então Jesus poderia ter produzido milagrosamente o número suficiente de pães e peixes. Mas ele não fez isso. Ele produziu muito mais do que era o necessário. Tinha 7 cestas de sobras. Mas quando ele deu de comer aos 5.000, tinha 12 cestos de sobras. Gente, pense em quantos pães e peixes cabem numa cesta. Isso é uma sobra enorme. Então, por que Jesus fez isso? Eu acredito que Deus estava revelando a generosidade dele, o poder incrível dele. Deus nos dá abundantemente. Ele sempre providencia muito mais do que nós precisamos para realizar a obra dele, para fazer a vontade dele, para fazer o querer dele. Sempre há sobras para nós fazermos o trabalho de Deus. E se nós nos encontramos numa situação em que acreditamos que está faltando recursos, está faltando coisas para realizar a obra de Deus, significa que Deus não nos chamou para fazer isso. Precisamos buscar a Deus, ver o que Deus quer que façamos com a nossa vida, porque Ele providencia para nós em abundância. Não estou falando sobre ele providencia coisas para nossa vaidade ou para a nossa satisfação carnal ou material. Não. Deus providencia com muitas sobras, 12 cestas de sobras para as nossas necessidades espirituais e também para realizar a obra de Deus pela qual Ele nos chamou. Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus rico. Deus é um Deus que produz sobras na nossa vida. Ele produz extras sempre na nossa vida para que possamos fazer a obra dele, para que possamos obedecer ele. Gente, Deus não nos deixou sozinho para realizar a obra dele, sozinhos para obedecer todos os mandamentos dele no Novo Testamento. Não, ele nos deu ajuda, o Senhor Espírito Santo na nossa vida. E o Senhor Espírito Santo, Ele está em nós. Deus nos dá uma boa medida do Senhor Espírito Santo, calcada, sacudida e transbordante
nós temos essa porção do Senhor Espírito Santo em nós. O Senhor Espírito Santo transborda na nossa alma, nos dando muito mais do que capacidade para obedecer todos os mandamentos no Novo Testamento, o mandamento de amar, o mandamento de ser santo, o mandamento de ser humilde, o mandamento de ser fiel, o mandamento de ter um coração de servo, o mandamento de amar os nossos inimigos, o mandamento de virar o outro lado da face quando alguém nos persegue ou alguém nos critica. Então, gente, nunca se esqueça, você tem muito mais do que você precisa para realizar o que Deus te chamou para fazer. Amém? Vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai Santo, Pai, Tu és um Deus generoso, Tu és um Deus que providencia tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, Pai. Não há nada que nos falte, Senhor. E se acreditamos que nos está faltando algumas coisas, então nós não precisamos dessas coisas, Pai. Essa verdade é incrível e maravilhosa e nos ajude, Pai, a entender isso, a entender realmente o que nós precisamos para realizar a Tua obra na nossa vida, Pai. Nos ajude, Pai, a usar todos os nossos recursos que nós temos. Nos ajude, Pai, a buscar cada vez mais o Senhor Espírito Santo na nossa vida, para que Ele transborde em nós, para que tenhamos a capacidade de fazer a Tua obra, de Te obedecer, de viver em santidade e de amar com todo o nosso coração, Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua ajuda e humildade na nossa vida. Nós pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.